No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como é o meu método de organização do meu conteúdo da faculdade, como eu organizo cada um dos tópicos das matérias, como está sendo a minha rotina no dia a dia de estudos e como eu estou fazendo as revisões de todos os conteúdos. Eu vou mostrar para vocês também como está sendo a minha organização de escrita na hora de anotar as coisas durante a aula. E eu vou deixar para falar para vocês no final do vídeo como foi a minha semana de estudos, o que eu tive em cada um dos dias. Eu fiz esse vídeo um pouco menos editado, um pouco menos cortado, justamente para ficar um pouco mais bruto e talvez um pouco mais fácil de vocês entenderem como é a minha organização, sem eu precisar ficar cortando e explicando de novo com uma forma diferente. Então ficou bem básico mesmo, justamente para vocês entenderem bem. Então, bora! Agora que eu tô aqui no computador, eu vou explicar para vocês como funcionam os meus métodos de organização. Basicamente eu uso dois. O primeiro deles é pelo Notion, que é um aplicativo do computador que você consegue logar no celular também ou no iPad, onde você quiser. Basicamente esse aplicativo eu uso para estudar, para fazer revisões, para anotar todas as coisas da matéria. Eu uso ele também como lembretes de quando que eu tenho que entregar trabalhos. Eu uso ele também como lembretes de como que eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer tal coisa. E eu também uso o Google Calendar, que é o método que eu acho mais viável para eu saber qual o próximo horário que eu tenho que fazer tal coisa. Então eu vou mostrar para vocês como tá sendo essas duas coisas para mim. Esse é o meu Notion. No Coisas para Fazer eu organizo numa to-do list o que eu tenho que fazer. E aí nesse negócio eu consigo ver exatamente, por exemplo, eu preciso fazer, eu tô arrumando o Windows 10 no meu notebook. Daí eu estou fazendo isso. Daí quando eu terminar de fazer, eu só vou arrastar pra cá. Então, por exemplo, domingo passado eu postei uma foto e eu tinha que ter escrito a legenda dessa foto. Então eu tava fazendo, então eu tava aqui, aí eu terminei de fazer e ele veio pra cá. Aí o primeiro vídeo de direito, que foi o vídeo que vocês já viram, tá aqui também. Eu tenho deletado, então por isso que só tem algumas coisas. Essas coisas aqui são coisas que eu tenho que fazer. E aí quando eu quiser, eu só preciso adicionar, eu preciso fazer isso. Daí beleza, eu só venho aqui, arrasto, estou fazendo. Quando eu termino de fazer, eu consigo saber que eu terminei porque eu arrastei pra cá. Eu uso isso pra me organizar um pouco melhor. Não uso com tanta frequência, eu costumo usar mais o WhatsApp para fazer essas anotações. Eu tenho um grupo só comigo. Eu acredito que todo mundo aqui tem um grupo sozinho no WhatsApp, então eu uso basicamente esse grupo para eu saber o que eu tenho que fazer. Outras coisas, eu precisava assistir uma live, só que não deu para assistir essa live. Então, como a live ia ficar pouco tempo no ar, eu precisei baixar ela. Então, beleza, tá aqui, já fiz. Então vem direto pra cá. Tem essas outras coisas que eu tenho que estudar. Então eu tenho que ler um texto, tenho que gravar um vídeo, que é o vídeo que eu tô gravando agora. Eu tenho que assistir a aula de metodologia científica e fazer as coisas daquele trabalho e afins. Então basicamente é isso que eu uso essa aba de coisas pra fazer. Aqui na aba da minha vida eu tenho algumas coisas que, por exemplo, meus planos pro futuro, minha organização de objetivos, de coisas desse tipo. Algumas coisas que eu escrevo também, eu deixo tudo lá. Então tipo, ali é minhas coisas jogadas. E aqui é a aba de faculdade. Tenho duas abas ainda, a aba de faculdade e a aba de YouTube, que é onde eu consigo pegar as coisas e organizar. Por exemplo, no YouTube eu coloco aqui, por exemplo, aqui tem a descrição do meu vídeo. Então beleza, a descrição do meu vídeo está aqui, eu só preciso copiá-la e colar lá. E eu tenho usado também o YouTube como um método de criação de conteúdo. Então, por exemplo, vídeo novo. Eu venho aqui e começo a escrever o vídeo. Esse é o vídeo. Mas esse é só o título do vídeo. Então eu venho aqui, transformo isso aqui em um toggle list. E eu consigo escrever dentro disso aqui, por exemplo, beleza, esse é o assunto número 1, esse é o assunto número 2, aí eu quero pular uma linha a mais, beleza, pular mais linhas, essa é a descrição e essa é a conclusão, beleza. Aí, beleza, esse é o vídeo 1, então eu só preciso fazer isso, minimizar ali do lado esquerdo, que é nesse negocinho, e aí eu consigo abrir. Se eu quiser alterar qualquer coisa, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, primeiro vídeo do canal. Daí beleza, qual que é o conteúdo do primeiro vídeo do canal? Daí eu vou lá e escrevo, e assim por diante. Eu acho que vocês entenderam bem. Ele desconfigurou ali, mas é basicamente você vir aqui, você clica em algum aleatório, aí você vem aqui, Turn Into. Daí você consegue escolher várias coisas. Por exemplo, se eu quiser um to-do list, eu só preciso vir aqui marcar, por exemplo, o que eu fiz. Então isso é algo muito bom. Ou se eu não quiser algo que seja assim, eu quero ser daquele jeito, eu só preciso vir aqui e transformar. Se eu quiser pôr qualquer outra coisa, por exemplo, se eu só quero pôr uma bullet, que é uma bolinha ali do lado para dar um destaque maior na sua frase, na sua sentença ou no seu conteúdo. Você só precisa fazer isso. Então é algo bem tranquilo de se fazer. Você consegue organizar melhor a sua vida em vários meios e tipo, isso facilita muito. E na minha aba de faculdade, que é a aba mais importante desse vídeo, é onde eu organizo toda a minha faculdade. Então, por exemplo, aqui eu tenho todas as matérias que eu tenho. Teoria geral do direito, história do direito, fundamento de filosofia, metodologia científica, dogmática jurídica, CPC, francês. Eu comecei a fazer francês, falei para vocês no último vídeo.
Aí aqui embaixo eu tenho os trabalhos para eu fazer. Então aqui eu já anotei todos os trabalhos que eu tenho que fazer pro ano inteiro da faculdade. Aqui eu tenho as datas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer nesse trabalho e tudo mais. Aqui são editais e dados, então por exemplo, aqui eu tinha feito isso aqui na verdade antes de eu estar realmente matriculado na faculdade, que era quando eu saberia quando eram os editais, quando iam abrir resultados e assim por diante. E eu ainda uso como base de, por exemplo, ali tem o meu horário de cada aula, de cada matéria. Quando eu não lembro, eu entro ali e olho. E aqui embaixo são os certificados aqui que eu vou armazenar todos os meus dados da faculdade. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra e aquela palestra me gerou horas para eu poder pôr no meu currículo. Então eu pego lá o certificado e coloco aqui dentro para deixar armazenado. Isso aqui eu não tenho usado muito bem. Foi um programa que eu baixei. O Notion você consegue baixar métodos de estudos já prontos de outras pessoas. Esse método de estudo é de uma menina, se eu não me engano. Ela fez isso aqui, eu tenho que aprender a mexer muito bem nele ainda. Mas basicamente você consegue ver, por exemplo, eu tinha até organizado aqui. Por exemplo, eu tenho algo de fundamento de filosofia. E o assunto é hobbies, por exemplo. Vamos supor, eu venho aqui embaixo e eu consigo pôr dentro desses grupos algumas categorias de perguntas. Então, por exemplo, pergunta número 1, quem foi Hobbes? Daí eu consigo vir aqui e colocar a resposta. Por exemplo, a resposta foi filósofo. Depois que eu escrevo isso, eu consigo saber aqui se eu acertei ou não, entendeu? Então, por exemplo, aqui no caso, essa resposta é o que estava da pessoa. Então, por exemplo, eu teria que colocar aqui a resposta certa e aí, de vez em quando, eu vou vir aqui para revisar. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque tem um vídeo dela lá. Mas basicamente é isso, tipo, isso aqui é uma revisão espaçada. Você, por exemplo, acertou tantas questões de uma matéria, daí, beleza, ele vai te dar o desempenho, se você foi bom, médio, ruim ou, tipo, péssimo, e são esses desempenhos aqui. E aí ele vai te dar o dia que você tem que estudar novamente aquela matéria. Nas outras partes das matérias eu tenho organizado cada uma separado. E cada uma dessas matérias, dentro delas, tem os seus tópicos diferentes. Por exemplo, teoria geral do direito, se eu entro aqui, eu consigo saber que a matéria é anual. E aqui embaixo eu tenho um tópico dentro do meu tópico, que é onde eu faço todas as anotações da matéria. Aqui embaixo eu tenho as avaliações da matéria. Então quando que eu vou ter a prova, sobre o que é a prova, como que vai se funcionar a prova, se vai ser algo de consulta, se vai ser uma prova escrita, se vai ser um trabalho, e eu tenho tudo detalhado ali dentro. Aqui em anotações da matéria, eu consigo saber exatamente cada uma das aulas. Então se eu quiser, por exemplo, criar uma nova aula aqui, eu só venho aqui, escrevo a aula número 12 e transformo ela em uma toggle list. Daí é só vir aqui, escrever dentro e aí ele vai ficar registrado. Então, tipo, basicamente é isso que eu faço toda vez que eu quero fazer uma nova aula. Então, por exemplo, aula número 1, o que teve? Foi só uma introdução. A professora conversou com a gente e é isso que eu anotei. Não teve conteúdo em si. Já na aula número 2, teve um pouco mais de conteúdo, então a professora passou o texto pra gente ler e assim por diante. Aula número 3, a mesma coisa, teve um pouco mais de coisa e assim por diante. Eu grifo também. Para você grifar, você seleciona a palavra, aí você vem aqui, você consegue escolher todas essas cores, ou se você quiser dar um destaque diferente, você pode deixar negrito, itálico, sublinhado, né? Ou não quiser deixar nada, pode deixar normal também. Eu gosto de usar a cor laranja para fazer minhas grifagens, né? Daí nas outras matérias, por exemplo, em História do Direito, eu organizo de outra forma, porque cada professor tem um jeito diferente de ensinar a sua matéria. Em História do Direito, basicamente, como o professor, ele faz aulas quinzenais e aulas quinzenais, tipo, ele faz um ciclo de aulas síncronas e um ciclo de aulas assíncronas. Daí ele passa vídeos pra gente assistir da aula e textos pra gente ler. Então eu não tenho tanta coisa assim pra fazer no sentido de anotação. O que eu preciso fazer de anotação, eu anoto dentro. Então, por exemplo, aqui eu já tenho separado todos os módulos do que vai ter na matéria dele durante o semestre. Então, por exemplo, a próxima aula vai ser tal coisa, daí eu já tenho aqui. E aí, por exemplo, a aula 1 está marcada, então quer dizer que eu já assisti a aula, já fiz um resumo da aula, já teve a aula ao vivo do conteúdo, eu já fiz um resumo da aula ao vivo do conteúdo, daí beleza, eu venho aqui e marco. Então, entendeu? Vocês conseguem fazer uma separação. Então, por exemplo, aqui tem essa separação, dentro desse módulo tem tudo isso. E aí eu coloquei aqui do lado um checkbox que eu consigo copiar e colar. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, deixar o E embaixo e o A em cima, pode fazer isso também. Eu prefiro deixar desse jeito o AE e marcar, por exemplo, terminei de estudar, beleza. É simples. Então, por exemplo, se eu quiser deixar assim também eu posso. O Notion, ele te dá uma liberdade de organização muito grande. Você consegue organizar tudo. É claro que você tem que
ter a paciência de vir colocar seus dados aqui dentro. Mas depois que você faz uma vez, isso fica para sempre. Então você consegue fazer uma organização muito boa, você não fica atrasado com o conteúdo, você consegue estudar, você consegue revisar e consegue anotar muito simples. E isso é bom porque eu consigo ter também no meu celular. Então se eu quiser, por exemplo, eu tô na rua e eu preciso ler o texto de tal matéria, eu consigo abrir meu celular, entrar no Notion, ir lá naquela matéria e anotar aquele conteúdo. Então facilita bastante. Fundamento de filosofia é outro tipo de anotação. O professor ele passou já todos os tópicos que a gente vai ter, e aí tem os trabalhos desses 2 tópicos, e aí aqui dentro eu tenho as minhas anotações da matéria. Então aqui funciona mais ou menos igual lá em teoria geral, que eu tenho esses tópicos separados. Então, por exemplo, a aula 3 já foi, aula 2 já foi, aula 1 já foi, e aí dentro desses tópicos eu anoto tudo. Aí aqui atrás eu tenho o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler esse texto, e aqui estão os tópicos que a gente já foi estudando. Inclusive eu tenho que marcar, eu acho que o tópico 2, o tópico 3, mas isso eu vou marcar depois e revisar porque eu tô reorganizando. Toda semana eu pego para um tempo para pôr tudo atualizado e organizado. No outro curso de metodologia científica, por exemplo, já é outro tipo de organização. Aqui tem as avaliações que eu vou ter para fazer e aqui dentro eu tenho as anotações da matéria. Então essa parte fica igual do que em teoria geral do direito. Daí dentro de cada tópico eu tenho o que eu tenho que fazer, todos os textos que eu já li resumidos, e facilita até para eu poder revisar aquele conteúdo, porque eu só preciso vir aqui ler o resumo, fazer perguntas para mim mesmo e consigo estudar a matéria muito melhor. Em dogmática jurídica já é outro tipo de conteúdo, outro tipo de texto. Esse professor ele tá passando bastante texto pra gente ler e esses textos estão sendo discutidos durante a aula. Então basicamente esses são os links dos textos que eu tenho que ler. Eu já li os 4. Então, por exemplo, eu abro esse aqui. Aí dentro daqui tem os tópicos de resumo dos capítulos daquele texto que eu tive que ler. Então, por exemplo, esse é o 3, esse é o 4 e aí dentro tem. Aí, por exemplo, o outro texto, mesma coisa. O outro texto, a mesma coisa. São resumos que eu vou fazendo daquele conteúdo que eu só preciso vir aqui depois buscar. Por exemplo, nossa, fiquei com dúvida naquele conteúdo tal de regulamento da posição crítica, sei lá, do direito. Então eu venho aqui e leio o que eu precisava ler. E as anotações da matéria que eu estou separando aqui dentro para deixar os resumos da aula ao vivo. Então basicamente aqui dentro tem o que teve na aula 1, teve isso. O que teve na aula 2. E assim por diante. Eu faço resumos meus da aula e eu consigo estudar, por exemplo, o que o professor deu de texto pra gente ler e o que ele falou na aula sobre aquele texto. Em CPC já é outra organização muito diferente, mas é basicamente tudo igual na real, porque fica um pouco parecido. Eu uso o mesmo método de anotação, só que eu adapto para cada uma dessas matérias. Aqui tem os mesmos trabalhos e o que eu vou ter que fazer durante a faculdade. Como a matéria é anual, tem a matéria anual escrita para eu não esquecer, porque às vezes eles perguntam lá no grupo, aí eu tenho resposta rápido ou tipo, só por anotação mesmo, porque deixa organizado. Daí o professor passou já algumas coisas pra gente fazer também. Esse é o link que ele sugeriu pra gente procurar artigos. Aqui dentro tem as anotações da matéria. Então, por exemplo, eu não fiz um resumo bom da aula síncrona de hoje, que hoje, sexta-feira, foi a aula síncrona dele. Então, eu não fiz um resumo muito bom. Na aula anterior, eu fiz um resumo muito bom, inclusive dos textos que ele passou. E aqui dentro tem uma aba diferente, que é uma aba de minhas dúvidas. Eu tô fazendo as perguntas direto pro professor na hora da aula, na hora que surge uma dúvida. Mas esse professor, eu tive uma dúvida numa aula, só que ele não pôde me responder naquela aula. Então eu acabei anotando a dúvida e ele me respondeu na aula de hoje, então tá aqui a minha dúvida e aqui a resposta do professor. E eu pensei em fazer assim porque fica anotado também, por exemplo, vai que eu tenho essa dúvida de novo, só preciso vir aqui, ler e estudar de novo. Em francês não tenho muita anotação, a gente só teve uma aula, então eu anotei só essa frase e alguns horários que o professor tinha passado pra gente saber quando que ia ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na minha aba de trabalhos pra fazer, basicamente tem o que eu tenho que fazer individual e o que eu tenho que fazer em grupo. Como alguns trabalhos são individuais e pode ser em grupo também, eu prefiro fazer individual, que dá pra fazer individual. E os grupos que forem em grupo, eu tenho que fazer em grupo, então eu já tenho um grupo e a gente tá se organizando pra fazer os trabalhos. Eu separei assim, por exemplo, metodologia científica, eu tenho que fazer isso. Fundamento de filosofia, eu tenho que fazer isso. Dogmática jurídica, eu tenho que fazer isso pra essa data. E assim por diante, tem tudo organizado, o que eu tenho que fazer em cada uma dessas coisas.
e facilita muito mais, né? Porque eu só preciso vir aqui e ler, tá, eu tenho que fazer esse trabalho para essa matéria, e assim por diante. Em grupo a mesma coisa, tem esse trabalho para essa matéria e facilita muito isso. Basicamente está sendo assim a minha organização dentro do Notion. Agora eu vou mostrar para vocês como está sendo a minha organização lá no Google Calendar. Aqui dentro do Google Calendar, basicamente eu organizo as minhas coisas por tópicos igual lá no Notion. Aqui eu fiz uma agenda para cada uma das matérias, eu tenho uma agenda para mim, então de eventos para mim, que eu preciso lembrar, ou de alguma coisa de anotação que eu preciso saber qual horário que eu vou fazer tal coisa, eu venho aqui e anoto. E aí eu fiz um tópico para CPC, um tópico para cada uma dessas matérias. Eu também tenho o tópico de eventos da faculdade, que são eventos, por exemplo, tem uma reunião que não é de uma matéria específica, mas é por exemplo, da Atlética. Eu vou pôr isso aqui. E assim por diante. Então eu tô organizando desse jeito. E isso tá sendo basicamente desde o começo da faculdade. Você pode ver aqui que teve uma live em junho com os veteranos no dia 17, então tá anotado aqui e eu precisava lembrar, e aí eu anotei. Então as minhas aulas, por exemplo, TGD, 9 horas da manhã, aula de História do Direito, 7h45 e assim por diante, eu consigo saber exatamente o que vai ter. Quando tá vermelho assim, quer dizer que é algo mais generalizado, porque a minha leitura dos conteúdos, para eu não ficar acumulado, eu tô separando as páginas para eu ler tal parte, tal dia. Então, por exemplo, eu li na quinta-feira 9 páginas do artigo de metodologia científica. Então eu venho aqui, eu tenho que ler 9 páginas. Vamos fingir que hoje é quinta. Eu tenho que ler 9 páginas hoje desse artigo. Então eu venho aqui, clico no link, ele abre o link e eu consigo ler exatamente aquele artigo que eu precisava ter lido. Como eu já tenho anotado as páginas que eu tenho que ler, então eu só preciso ir lá, ler o artigo, fazer os meus resumos e assim por diante. Então é bem tranquilo. Aí por exemplo, surgiu um imprevisto hoje no sábado, eu tenho que fazer um trabalho de TGD. Não tem tudo errado, mas faz parte. Daí vem aqui e coloco que o trabalho é de TGD, para ele ficar com a cor de TGD. Só que o trabalho, vamos supor que ele tem um horário específico. Então ele começa a meio-dia 45 e termina 1h45 do sábado de hoje. Depois que eu faço isso, só clico aqui e eu consigo saber que hoje, meio-dia 45, eu vou ter um trabalho de TGD para fazer. Só que como que eu faço a minha organização nesse sentido? Eu pego, por exemplo, hoje, sábado, e vou fazer a minha organização da semana inteira. Então eu consigo saber que segunda eu tenho que ler tal coisa, terça eu tenho que ler tal coisa, quarta minha aula começa a tal hora. E assim facilita muito, porque eu não me perco, não preciso ficar pesquisando ou entrando no sistema da faculdade toda hora para eu saber o que eu tenho que fazer. Aqui em cima eu tenho salvo as coisas que eu mais uso, então eu tenho separado em pastas as coisas que eu uso. E aqui fora eu tenho as coisas que eu mais uso, que é o WhatsApp, o Instagram, o Discord, o YouTube, e o Google Fotos, o calendário e os sistemas da faculdade. Então basicamente é assim o meu Google Chrome, essa é a minha organização de agenda. Aí eu consigo saber exatamente o que eu tenho, por exemplo, tem no dia 30 desse mês para o início do prazo de entrega de um trabalho. Aí eu vou lá, leio e pronto, eu tenho que entregar. E como isso aqui fica aberto tanto no meu celular como no computador, eu consigo saber também pelo celular. Por exemplo, nossa, eu vou ter horário tal aula. Daí eu tô na rua, por exemplo, eu não sei o horário, eu só abro ali o Google Calendar e eu consigo saber exatamente o horário. E é muito fácil, eu não precisei vir um por um. Eu posso clicar nele e colocar que ele se repete toda segunda e o Google Calendar duplica para mim. Foi bem tranquilo para organizar a sua rotina, sua semana, seu mês, seu ano, seu semestre. Você organiza a sua faculdade inteira sem ter tanto trabalho. E fica algo bem simples na real, depois que você para um tempo para fazer. Quando eu fui pegar para organizar de verdade isso, eu demorei 4 horas para poder fazer todo o trabalho de organizar minha agenda, organizar meu Notion. Só que eu organizei em 4 horas o meu semestre inteiro. Então foi algo bem tranquilo comparado ao esforço de ter que ficar todo dia correndo atrás. Basicamente é assim a minha organização no computador, no Notion, no celular e no Google Calendar. Esses são os 2 métodos que eu uso para poder focar e estudar e revisar e organizar minha rotina. É um método que eu confio muito, é um método que eu sei que não vai falhar. Uma dica muito boa para vocês, quem tem e-mail institucional, faça o seu Notion com um e-mail institucional, porque vocês conseguem o Premium grátis do Notion. Isso faz com que vocês consigam pôr documentos maiores no Notion sem precisar pagar por isso. E esse Premium, ele dura a sua faculdade inteira. Você vai passar 5 anos, 6 anos, não sei quantos anos tem sua faculdade, mas com o Notion Premium, você consegue manter a faculdade inteira organizada dentro do Notion. Aí como que faz depois? Depois volta para o que, por exemplo, eu usava. Antes eu usava o meu Notion para anotações da minha vida. Então, basicamente, você coloca o seu e-mail normal e ele fica normal. Você consegue ainda armazenar documentos, consegue armazenar tudo.
E eu acho que não muda na real nada, você consegue tem um limite de dados diferente, mas você consegue escrever à vontade, sem limites e afins. Quando eu acabar minha faculdade, eu vou só pôr meu e-mail de volta, vai ter todas as minhas anotações, todos os meus artigos, todos os meus textos, e vai ficar para sempre arquivado aqui com e-mail e senha, só eu vou ter acesso e facilita muito, porque é seguro, é um meio muito simples de anotação e você consegue organizar a sua vida inteira. Agora que vocês já viram como está sendo a minha organização durante as aulas, durante o conteúdo, durante a faculdade, eu vou falar para vocês como foi essa minha terceira semana. Na segunda-feira a professora ela passou por alguns problemas pessoais, então ela não pôde dar aula pra gente, e aí ela passou 3 textos pra gente ler. O primeiro texto tinha de título Direito, Origem, Significados e Funções, o segundo a Ciência do Direito, uma breve abordagem, e o terceiro Introdução ao Direito, questões propedêuticas. Na terça-feira o professor deu a primeira aula pessoalmente de História do Direito. A aula dele na verdade foi uma aula de verdade do que ele tinha dado na semana anterior pra gente assistir a síncrona. Então basicamente a gente teve uma aula da aula que a gente já tinha tido. Então ajudou a revisar e recapitular algumas coisas e também tiramos dúvidas. Na quarta-feira o professor de Fundamento de Filosofia ele passou um texto pra gente estudar e também deu uma aula muito boa sobre os pré-socráticos e foi bem legal. Ele falou também um pouco de Descartes e tal, então a gente conseguiu estudar bem esse conteúdo de pensamento filosófico. A professora de metodologia científica não deu aula pra gente nessa semana, ela passou algumas coisas que a gente tem que fazer, os monitores ajudaram tirando algumas dúvidas, então a gente não teve aula nessa semana de metodologia científica. Na quinta-feira a gente teve aula de dogmática jurídica. A aula de dogmática o professor ele falou um pouco sobre as leis, os costumes e os princípios, e não foi uma aula muito fácil de entender, o professor realmente puxa muito no pé, ele realmente dá uma aula excelente, tipo, ele pergunta, ele interage, e isso faz com que a gente aprenda muito mais. Na sexta-feira a gente teve uma aula assíncrona de CPEC, o professor não postou no horário, então eu acabei assistindo a aula só no sábado, e acabou que eu atrasei essa parte do conteúdo que ele só postou muito tarde, tipo, acho que na verdade ele postou umas 9, 10 horas, mas ele não postou no horário, então a gente atrasou algumas coisas, mas já coloquei em dia. A aula dele foi bem boa, aí na semana seguinte ele tira dúvidas sobre como foi essa aula, se a gente notou algumas dúvidas, a gente vai lá e pergunta pra ele, ele tira as dúvidas, e essa vai ser a aula da semana que vem, no caso. No sábado eu separei um tempo do dia para poder terminar de estudar os conteúdos e ler os artigos que a gente tinha que ler. Eu não tinha completado a leitura durante a semana, então facilitou bastante para eu poder pôr minha matéria em dia. E aí domingo eu consegui editar esse vídeo para eu postar, então facilitou bastante. Espero que vocês tenham gostado de como foi essa minha semana, foi a terceira semana da faculdade. Eu tentei fazer um conteúdo diferente, mostrando pra vocês a minha tela e organizando as coisas e mostrando pra vocês como é a minha organização. Eu tentei fazer esse vídeo diferente, vou ver se eu trago mais conteúdos assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um like se você gostou, comenta aí embaixo o que vocês acharam e mande esse vídeo pra algum amigo seu que faz direito, ou que não faz direito, ou que quer fazer direito. Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Fui!